Shalom, shalom, que a paz e a misericórdia do Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre todos nós nesse dia, amém? Nessa quarta-feira, 7 de maio, eu gostaria de estar falando sobre João, capítulo 2. Vou ler do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim. O título é As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, aqui a Bíblia diz que Jesus, realizou seu primeiro milagre, em um casamento, transformando água em vinho, após a intercessão de sua mãe, revelando a glória de Jesus e fortalecendo, a fé dos seus discípulos. Mas você sabia que dentro dessa revelação ainda existe uma revelação ainda muito mais profunda do que essa? Sim, existe. Aqui diz assim, que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e Maria Madalena, esposa de Yeshua, foi convidada, assim como Yeshua, seus discípulos e seus irmãos, E ela, ao perceber que não havia vinho na festa, ela disse para Jesus: acabou o vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, aqui Yeshua estava dizendo, que ainda não era chegado o tempo estabelecido pelo Eterno, por Deus, para ele começar a se manifestar como o Messias, Então, sua esposa Maria Madalena disse aos serventes da casa, Fazei tudo o que ele vos disser, Fazei tudo o que Yeshua vos disser. E essas talhas, na época de Jesus, eram jarros de pedra, que servia ali para os rituais de limpeza dos pés e das mãos ali, dos judeus, antes, deles entrar em um lugar, e até mesmo, servia para lavar as mãos antes, de qualquer refeição, antes das refeições. E Jesus lhe disse, para os empregados da casa: enchei, de água as talhas. E eles encheram totalmente.
E Yeshua, juntamente, né, com seus discípulos, lavaram ali dentro, né, as mãos, né, e os pés dentro daquelas talhas de água. Então, Jesus disse: tirai agora, né, e levai ao mestre Sala. E eles, né, os empregados, o fizeram. E quando o mestre Sala prova daquela água feita vinho, não sabendo ele de onde, né, veio aquela água, né? Mas sim, né, os empregados, né, sabiam de onde tinha tirado aquela água. Então chamou o mestre Sala, né, o esposo, né, o dono da festa, e disse-lhe: todo homem, né, serve primeiro um bom vinho. E quando os convidados, né, têm bebido bastante, né, então ele serve o quê? Um vinho bem mais inferior, né? Mas tu serviste agora, né, o pior vinho, ou seja, um vinho muito ruim, né? E assim, Yeshua iniciou ali, né, os seus ensinamentos ali, né, em Caná da Galileia, e manifestou ali a glória de Deus. E os seus discípulos creram nele, né? Depois disso, ele desceu, né, a Cafarnaum, ele, sua esposa, né, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não por muitos dias, né? Ou seja, por que Jesus, né? Por que Yeshua fez isso, né? Aqui ele fez isso para ensinar, né, para os seus discípulos que o que mais contamina o ser humano, que o que mais contamina o homem não é comer, né, um alimento, né, sem antes ter lavado as mãos, né? Mas sim, o que mais contamina, né, o homem, o que mais contamina o ser humano, né, são as más palavras que saem de sua boca, né? Ou seja, as más palavras que saem, né, da boca contamina muito mais do que, né, algo que comemos, do que não, às vezes, né, não lavar as mãos, né, em todas as horas, né, que for ali estar fazendo uma refeição, né? As más palavras contaminam muito mais, né? As más palavras contaminam muito mais, né? E foi isso que Yeshua quis ensinar, né, através dessa atitude para os seus discípulos, né? E assim seus discípulos creram nele, amém? Creram nas palavras dele, creram no que ele estava falando, amém? Glória a Deus, aleluia. Não sei onde você se encontra, né? Mas onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, né? Vamos orar, né? A oração do Pai Nosso nesse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Perdoa os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? E que você possa meditar bastante, né, ao decorrer desse dia, sobre esse vídeo.